A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que bênção de Deus estarmos aqui para o breve comentário da lição bíblica de número 7, desse primeiro trimestre do ano de 2021. A lição bíblica que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo, não é? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa lição é uma lição muito bonita e ela vai tratar acerca do culto, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Uma lição muito abençoada e eu aconselho desde já todos vocês a ninguém perder essa abençoada lição. A leitura bíblica em classe para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 32. E diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver assentado já for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Meus amados irmãos, o objetivo geral dessa lição é conscientizar que no culto pentecostal a liberdade e reverência. E para nós começarmos aqui um breve comentário, não é? Uma breve opinião sobre esse assunto, nós vamos falar, primeiro, vamos destacar alguns princípios que são indispensáveis no modelo de culto aceito por Deus. Vamos também elencar elementos que devem existir na liturgia da adoração oferecida ao Senhor e, por fim, pontuarmos algumas características do verdadeiro culto pentecostal. Primeiro, alguns princípios bíblicos que são indispensáveis ao culto, não é? Nós devemos lembrar que o culto que nós prestamos a Deus é um culto, ou seja, um momento de reverência, um momento de adoração. Não é um espetáculo, não é um show caracterizado por som alto e dançante, né? Gelo seco, roupas extravagantes, músicas, às vezes, carregadas até de agressividade e barulho, né? Nos mais diversos ritmos, como rock, funk, rap, axé, onde os participantes estão mais interessados em euforia, gritaria, diversão e autossuficiência do que na adoração a Deus. Devemos lembrar também, irmãos, que todo elemento que intervém nesta relação, na relação que deve haver com sinceridade no culto, desviando a atenção para si, não atende à finalidade do culto, não é? Que é levar o homem a Deus. Finalidade não é outra, é essa, única e exclusivamente, é levar o homem a Deus, à presença de Deus. Então, repetindo, tudo que intervir, que desviar a atenção nesse sentido, não atende à finalidade ou ao objetivo principal do culto. Então, como veremos aqui, o culto, ele é importante porque Deus atribui a ele um valor espiritual singular. Ou seja, nós temos que cultuar Deus de uma maneira que o nosso Deus, né, veja o que nós estamos fazendo para ele como algo de valor espiritual e singular. Assim, queridos, vamos analisar alguns pontos. Primeiro, o culto
para ele ser agradável a Deus, ele precisa ser um culto teocêntrico, ou seja, Deus deve ser o centro do culto, não é? Isso é um princípio bíblico, o primeiro princípio bíblico. Deus deve ser o centro do culto. Então, o culto deve ser prestado somente a Deus. O que acontece? Deus, ele é zeloso na adoração, tá certo? Ele é zeloso da adoração e do culto que é oferecido a ele. Nós temos que ter muito cuidado quando nós estivermos cultuando a Deus, porque há um zelo da parte de Deus, né, sobre o que nós estamos adorando e oferecendo. Então, a Bíblia Sagrada, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, diz: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, não é, sou Deus zeloso. Então, Deus, ele quer ser... Primeiro, que Deus é zeloso da adoração e do culto que é oferecido a ele. E nós temos que ter isso bem guardado na nossa mente. Segundo, Deus quer ser adorado pelos seus filhos. Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho. Né? E ele chega a dizer no versículo 12: deixe meu filho ir para que me adore. Ou seja, Deus quer ser adorado por aqueles que ele considera filhos. Isso é um princípio bíblico. Às vezes a gente fala e as pessoas pensam que nós estamos criando coisas da nossa própria mente. Então, você vai ver o seguinte, ó. Outro fato interessante é que, na questão de Deus no centro do culto, é que a adoração, inclusive, ela antecede, não é? Ou seja, ela precede ao culto. Por exemplo, está lá, ó, Mateus capítulo 4, versículo 10. Adore. E depois de adore, diz: e preste culto somente a ele. Ou seja, adore e preste culto somente a ele. Significa dizer que antes do culto começar, já deve começar a adoração. Já deve ter adoração, já deve ter aquele coração voltado para Deus, não é? Isso independe da circunstância de como nós estamos. Isso aí depende de nós sabermos o que nós vamos fazer quando nós vamos cultuar Deus. Nós já temos que ir adorando e depois prestar um culto somente a ele. Deuteronômio 6:13 diz: temam e sirvam a ele. Ou seja, primeiro tem que ter o temor. Temor tem que estar no coração, o coração tem que estar consciente. E é interessante que Deus, quando olha para a gente, ele vê o que está no coração. Normalmente as pessoas usam essa passagem lá de quando o rei Davi ia ser ungido rei para agredir outras pessoas. Mas, na verdade, é uma passagem para autoanálise. O que está no nosso coração? Lembre-se que Deus está vendo o que está no nosso coração. Então, primeiro, nós temos que temê-lo, que adorá-lo, depois servi-lo, não é? Ou seja, primeiro temos que ter um coração de adorador. Depois, querido, o culto deve ser espiritual. E aí, ó, a primeira característica da adoração é que ela deve ser de adoradores, que adorem em espírito, não é, irmãos? O que é o espírito? É a parte do homem que se comunica com Deus. E é importante que a nossa parte que se comunique com Deus, não é? Ela esteja, digamos, funcional, não é? Ela esteja acionada naquele momento, não é? Porque somente uma adoração espiritual, ou seja, eu não estou ali por mera religiosidade. Eu não estou, quando eu presto um culto a Deus, eu não estou ali por obrigação, por religiosidade, por cultura. Não, eu estou ali por adoração genuína, adoração espiritual. Somente uma adoração espiritual gera um culto espiritual e verdadeiro, não é? Por exemplo, a nossa adoração está sendo espiritual, ou seja, nós estamos verdadeiramente nos acionando a parte da constituição nossa, não é? Que conversa com Deus. Se a adoração é espiritual, então o culto será espiritual também e verdadeiro.
Então, por esse motivo, os sacrifícios no culto cristão devem ser espirituais, não é? Por exemplo, nós devemos apresentar a Deus no culto sacrifício do corpo, tá certo? Nosso corpo deve ser sacrificado a Cristo. Agora aí, ó, a gente vai lembrar que não, quando a gente sacrifica alguma coisa no culto cristão, aliás, quando a gente sacrifica alguma coisa a Deus, a gente não sacrifica de qualquer maneira. Os animais, quando eles eram oferecidos em sacrifício, eram oferecidos os melhores animais, os que não tinham defeito, eram aqueles que eram levados à presença de Deus. É lógico que tem um sentido aí escatológico, né? Tem um sentido cristocêntrico nessa história. Mas, por exemplo, as colheitas, quando elas eram apresentadas em gratidão a Deus, no culto de gratidão a Deus, não era oferecido o que sobrou da colheita, era oferecida a melhor parte, né, irmãos? As primícias, inclusive. Então, os sacrifícios cristãos são espirituais. E o que devemos oferecer em sacrifício? Primeiro, o nosso corpo, depois, o nosso louvor, né? Ou seja, devemos apresentar a Deus o melhor que a gente pode apresentar. A prática do bem e a mútua cooperação, tá certo? Todos esses 4 elementos devem ser apresentados de maneira espiritual, ou seja, diretamente a Deus. Terceiro, o culto ele precisa ser verdadeiro e reverente. A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar em seu contexto que o verdadeiro culto ao Senhor deve ser verdadeiro. Né? O que nós estávamos falando há poucos instantes. O nosso Deus, ele conhece o nosso coração. Ele olha para a gente, ele vê o que está no coração. Então, não adianta eu adorar a Deus com os lábios e o coração está longe. Não, o nosso culto ao Senhor deve ser verdadeiro. E vamos usar até uma figura de linguagem para expressar essa frase. O verdadeiro culto ao Senhor deve ser verdadeiro. Não é? O verdadeiro culto deve ser verdadeiro. Guarde isso daí. A nossa liturgia ela é simples e pentecostal, não é? Mas ela segue um modelo bíblico. Ela segue um modelo da Bíblia Sagrada. Então, o que é verdadeiro não é o que eu acho que é verdadeiro. O que é verdadeiro ao Senhor, na verdade, é o que está em conformidade com a sua Bíblia. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? O que nós vamos fazer? Né? O que vocês devem fazer? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação e ainda acrescenta, faça-se tudo para edificação. Não é, irmãos? Então, a nossa liturgia consiste em oração, em louvor, em leitura bíblica, em exposição das Sagradas Escrituras, ou testemunho das Sagradas Escrituras, e em contribuição financeira, ou seja, nos diz o momento de ofertar, né, de trazer as ofertas alçadas e os dízimos à presença de Deus. Percebam que todos esses elementos são bíblicos. Então, o culto verdadeiro, né, ele deve ser verdadeiro. E para ele ser verdadeiro, primeiro, ele tem que ser feito de coração. Segundo, ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos afirmar que, segundo o pastor Ezequiel Soares, que a adoração é incompleta na falta de pelo menos um desses elementos que nós acabamos de falar, exceto se as circunstâncias, né, irmãos, forem desfavoráveis ou contrárias. Mas o nosso culto do dia a dia, ele deve ter os elementos que a Bíblia Sagrada determina que ele tenha. Ou seja, vamos lá, vou repetir, oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Escrituras Sagradas ou testemunho e a contribuição financeira. Também é preciso lembrar acerca da reverência. A reverência nos cultos, a reverência diz respeito ao respeito, à consideração por aquele momento.
é uma consideração excessiva. Eu sei que quem está ali não é qualquer pessoa. E ele precisa ser reverenciado, não é? Precisa ser respeitado num nível elevadíssimo, que é o caso do nosso Deus. Em quarto lugar, o culto deve ser espontâneo e alegre, né, irmãos? Apesar de bíblico, a Bíblia, né, ela não vai impedir que o culto seja espontâneo, né? No Novo Testamento existe espontaneidade para orar e interceder. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas. Ou seja, há espontaneidade, liberdade e alegria. Né? A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a Bíblia diz que aonde o Senhor está, a fartura de alegria, a abundância de contentamento. Então, a espontaneidade chegou a tal ponto que houve necessidade, inclusive, de se estabelecer limites na igreja primitiva, porque era uma igreja feliz, era uma igreja que praticava o que tinham que praticar de maneira alegre, a ponto de ter que se estabelecer certo controle na adoração. Agora, o culto cristão, o que nós vamos falar sobre o culto cristão e a liturgia na Bíblia Sagrada, né? Nos diversos tipos de atos litúrgicos que são registrados na Bíblia, estão traçados os elementos que um culto cristão deve ter, tá certo? Então, em primeiro lugar, nós podemos observar os elementos litúrgicos na época do tabernáculo e do templo também. Então, observando nesse sentido, a liturgia judaica, ela trazia em seu contexto oração, trazia em seu contexto sacrifício, oferta, louvor e cântico, a oração antífona, né, do Shema, né, ou Ouve Israel, que é a confissão de fé dos judeus, né, a leitura bíblica e a exortação, tá certo? Lembrando aos irmãos que os sacrifícios, eles apontavam, né, era uma tipologia, um tipo a Cristo, né, e se cumpriram nele. Então, no caso do sacrifício ali, segundo elemento do culto que era praticado no tabernáculo e no templo, que era o sacrifício, ele não é mais praticado pela igreja de hoje, porque ele se cumpriu em Cristo, né? Cristo já é o maior de todos os sacrifícios, não sendo mais necessário outro tipo de sacrifício. Na época de Esdras, né? Na época de Esdras, após a reconstrução do templo, o povo se congregou oferecendo um culto na seguinte ordem: houve a proclamação, ou seja, a leitura da lei de Moisés, houve a pregação, não é? Que foi a interpretação da leitura feita, houve a adoração, né? Um tempo para oração e adoração coletiva, e houve um momento de comunhão, que era um momento de compartilhamento dos alimentos e dos festejos naquele dia, né? Também na época de Jesus, nos seus últimos atos, por exemplo, ao instituir a Santa Ceia, são claros alguns elementos que a gente pode tirar, alguns elementos litúrgicos, como, por exemplo, a pregação, né? Nós vemos a pregação muito clara na Santa Ceia, a oração e a intercessão, né? A instituição dos símbolos do pão e do vinho e o cântico de hino, tá certo? Elementos que a gente viu claramente ali em Jesus. Na igreja primitiva, nós também tínhamos elementos, né? Na igreja primitiva havia uma liturgia bem definida, as coisas não eram feitas de qualquer maneira. Havia o ensino da palavra de Deus, a comunhão, né? Através do comer juntos e também das coletas, né? Das ofertas ou contribuições daquela época. Havia o partir do pão, que era a ceia do Senhor, e as orações, tanto na vida pessoal como na vida comunitária ou congregacional. Na igreja primitiva, o apóstolo Paulo ele instruiu a igreja para preservar com hinos que sempre
eram cantados os salmos, não eram qualquer hinos, era a palavra de Deus, a própria palavra que era cantada, a exposição da palavra, e havia a manifestação dos dons espirituais, a profecia, e mensagem em línguas, quando houvesse interpretação, e também as ofertas, que eram as famosas denominadas de coletas. Então, o apóstolo Paulo, ele ensinou, que tivesse no culto da igreja primitiva hinos, exposição da palavra, manifestação de dons espirituais, e também as ofertas, ou as coletas daquela época. Agora, uma vez que nós temos conhecimento disso, nós podemos analisar algumas distorções, Aqui vale uma crítica acadêmica, que não é aquela crítica que tem por objetivo denigrir a imagem de alguém, mas aquela crítica que tem por objetivo analisar se o que está sendo feito hoje na igreja, ela está de acordo ou não com a palavra de Deus. A partir de agora, vamos falar alguma coisa nisso. Então, primeiro, algumas distorções no culto e na liturgia da igreja, tá certo? Infelizmente, o culto em algumas igrejas, não é novidade falar aqui, para os irmãos, que tem se desviado dos padrões bíblicos e históricos da igreja, e da própria obra de Deus, chegando-se até mesmo a uma situação em que em nome da liberdade e da espontaneidade, o culto se desvirtuou em muitas igrejas, sendo marcado, inclusive, pela irreverência, ou pela superficialidade e preocupação prioritária com as necessidades humanas e não com a presença da glória de Deus. Nesse sentido aqui, nós podemos analisar algumas mudanças no culto e na liturgia da igreja no decorrer da história, tá certo? Por exemplo, o culto e liturgia na igreja primitiva. O culto da igreja primitiva inspirou-se na liturgia das sinagogas, tá certo? Nos cultos eram lidas passagens dos Pentateucos e dos profetas e seguia-se uma exposição do texto. Apenas lembrando aos irmãos que para cada culto, inclusive, havia uma leitura específica. Não era qualquer leitura que era feita, não era qualquer passagem que era lida. Em cada culto havia uma leitura específica. E também eram cantados salmos, especialmente o Halel, que vai do Salmo 103 ao Salmo 118. Então, o culto cristão foi extremamente simples, não simplório, simples, espontâneo, desprovido de malícia ou interesses pessoais. Então, constando de orações, cânticos, leituras do Antigo Testamento, uma vez que na igreja primitiva não havia ainda o Novo Testamento como Novo Testamento. Então, não havia se concluído o cânon, que é o período de formação das Escrituras, do Novo Testamento. O que nós tínhamos naquela época era o Antigo Testamento como Escrituras Sagradas. Então, constando de orações, leituras do Antigo Testamento e de alguns livros dos apóstolos. Eram feitas exortações pelo dirigente, ensinamentos de verdades bíblicas, coletas, e também a celebração da ceia do Senhor. Isso, até o século III, o culto transcorria na seguinte ordem litúrgica. Assim, havia leitura da palavra, cântico de hinos, oração em pé, com a participação coletiva, celebração da Santa Ceia e coleta, cuja finalidade era ajudar viúvas, enfermos e encarcerados. Já na igreja contemporânea, é um problema quando a gente está estudando liturgia especificamente. A gente costuma dizer que o problema da liturgia da igreja é quando a liturgia ela se torna da igreja. Por exemplo, se eu for falar de Brasil, o problema da liturgia brasileira é se tornar brasileira. O problema da liturgia
digamos, de determinada localidade, se tornar uma liturgia daquela localidade, levando em consideração aspectos culturais e do cotidiano daquela localidade ou daquela cultura, não é? Então, baseado nisso, se nós formos falar de contemporaneidade, a gente vai observar que surgiram formas estranhas e até alguns exageros que não têm base bíblicas, não é? E foram incorporados a liturgias de algumas igrejas nos dias atuais. E a gente tem que ter cuidado, porque, vez por outra, isso, inclusive, quer entrar no nosso culto, no culto das nossas igrejas propriamente dito. Por exemplo, a regressão espiritual consiste numa espécie de segunda conversão, algo que a Bíblia, inclusive, condena veementemente, tá certo? A dança no espírito, e citam personagens bíblicos para falar acerca de dança no espírito. Eu lembro que eu estava numa palestra uma vez, eu estava num lugar onde o pregador era um congresso de escola bíblica dominical, inclusive, e eu lembro que um dos palestrantes era o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória. E tocaram nessa história da dança. E alguém se levantou no meio da igreja e desafiou o pastor Antônio Gilberto naquele dia. E disse assim, mas pastor, explique aí, Miriam cantou e dançou. Pronto, Miriam cantou e dançou. E por que a gente não pode cantar e dançar? E eu lembro que ele meio que perdeu a paciência, mas num tom extremamente sábio também, ele disse assim, olha, meu irmão, você é livre. Eu nunca esqueço a maneira como ele falou. Ele repetiu umas 2 ou 3 vezes. Olha, meu irmão, você é livre. Você é livre. Você é livre. E ele disse, você quer cantar e dançar com Miriam? Pega um avião e vá lá para o deserto e comece a cantar e dançar lá. Pronto. Você canta e dança com Miriam. Miriam não cantou e dançou no templo. Aí ele disse, imagina se o que acontecia com Miriam se ela entrasse no tabernáculo cantando e dançando, não é? Como ela dançou no deserto. Não pode, porque no tabernáculo havia certa reverência. Havia reverência. Então, o rei Davi, por exemplo, irmãos, ele dançou patrioticamente, mas ele nunca dançou no templo, pois o templo era um local de adoração e reverência. Então, no Antigo Testamento, não há menção a esse tipo de comportamento entre os elementos do culto e a manifestação do Espírito Santo. Eu conheço pastores renomados na nossa igreja, que eles, olha só, pastores renomados, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que eles ofereceram, em determinado período, eles chegaram a oferecer dinheiro para quem provasse que a dança foi um elemento litúrgico do culto, ou no Antigo ou no Novo Testamento. Né? Isso aí foi uma coisa bem interessante. Outros elementos que a gente poderia citar aqui, por exemplo, a entrevista espiritual, né? Caracterizada por uma ênfase desordenada da atuação de Satanás no mundo e na igreja, e com conversação, né, durante o culto, e entrevistas, inclusive, com o demônio. Né? A questão da maldição hereditária, pactos ascendentes da família, feito com o demônio, que trazem maldição. Então, a Bíblia ela é bem clara quando ela mostra que isso é uma heresia, não é, irmãos? O riso no espírito, que, inclusive, ainda é muito propagado no Brasil, principalmente por alguns grupos neopentecostais, onde as pessoas chegam a cair no chão, não é? Rindo histericamente, dando gargalhada, sem nenhum controle, e atribuindo isso ao Espírito, inclusive uma blasfêmia, atribuir ao Espírito Santo que não provém da parte dele. Sem falar em outras inovações, como, por exemplo, a introdução de elementos judaicos, né? Elementos que foram utilizados na cultura judaica em nosso culto como símbolo inclusive, de santidade. Então, baseado nisso, nós temos alguns desafios, né, quanto ao culto e à liturgia da atualidade. Então, levando em consideração o crescimento de outros movimentos, que inclusive se denominam pentecostais ou neopentecostais, ainda levando em consideração a comunicação global, principalmente através da internet, então a igreja ela é bombardeada
e ela é, de certa maneira, influenciada por modismos, né? Que substituem, em alguns lugares, elementos bíblicos que marcam seu culto na liturgia, né? E liturgia. Então, contrariando o que tem na palavra de Deus. Quer ver? Eu vou falar alguns elementos aí, algumas dessas influências. Por exemplo, a perda do costume da oração coletiva. Nem precisa dizer, né, irmãos, que desses elementos, principalmente nos elementos que levam à santidade e à proximidade com Deus, eles são tidos hoje em dia como relativos. Como, por exemplo, a perda do costume da oração coletiva, a diminuição do tempo da exposição da palavra, não é? A perda da adoração cristocêntrica, onde Cristo é o centro da adoração. A perda da oração ultracircunstancial, né, irmãos? No lugar disso, está se dando ênfase a mensagens de autoajuda. Hinos que não têm nada de adoração, que são centrados no homem e nas experiências do homem. Ou seja, tirando de cena o teocentrismo e trazendo o antropocentrismo, né? Ou seja, trazendo o homem para o centro do culto. A utilização de símbolos judaizantes, como, por exemplo, a estrela de Davi, o menorá, o quipá, não é? Os aplausos, né, irmãos, que substituem a glorificação espontânea. Isso é terrível. Danças e teatros no culto que tiram, inclusive, em alguns lugares, isso substitui até a pregação da palavra e transfere toda a autoridade da palavra a essas encenações teatrais, com as justificativas são diversas. Por fim, a gente pode analisar alguns elementos do genuíno culto pentecostal. Agora vamos falar o que tem no culto pentecostal. Um culto verdadeiramente pentecostal, primeiro tem oração. O que é oração, irmãos? Oração a gente pode resumir numa conversa sincera com Deus. Mas, e se tratando de aula de escola dominical, a gente pode dizer que a oração é uma prece que é dirigida pelo homem ao seu Criador, não é? A Deus. Qual é o objetivo? Adorá-lo, pedir perdão pelas faltas cometidas, agradecer pelos favores recebidos, buscar proteção e, acima de tudo, irmãos, buscar uma vida de intimidade, não é? Cada vez maior e de comunhão com o nosso Deus. Então, isso é a adoração que deve ter num culto pentecostal. Hinos, não é, irmãos? Só lembrando que o principal elemento do culto é o louvor a Deus. Um dos principais elementos do culto, aliás, é o louvor a Deus. Louvar a Deus significa servi-lo em espírito e em verdade. É um louvor. A diferença de um hino para uma música é que o hino é uma música. Agora, a música é uma mensagem cantada. O hino é uma música cantada em reverência a um Deus ou a uma nação. No nosso caso, o hino deve ser louvado a Deus, não é? Ou seja, é uma música em reverência, em homenagem ao Deus que a gente serve, né? Cujo objetivo é servir o nosso Deus em espírito e em verdade. Somente lembrando, irmãos, que a música esteve presente no culto de Israel e também na igreja primitiva, como nós já falamos. Terceiro elemento que não pode faltar no culto pentecostal é a leitura da Bíblia, tá certo? A leitura ela é indispensável, indiscutivelmente indispensável em um culto cristão. E deve ser um momento de profunda reverência, tá certo? Não é qualquer momento, é um momento de reverência, onde os adoradores verdadeiros, todos acompanham a leitura da Bíblia Sagrada, do texto sagrado. Então, nós encontramos na Bíblia exemplos, né? Exemplos de leitura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós poderíamos citar vários exemplos conforme as referências que os amados irmãos estão vendo aí. Quarto elemento são as contribuições, né, irmãos? As ofertas, elas são uma representação ou uma expressão de gratidão, né, daquele que cultua, bem como os dízimos também são expressão de gratidão. Então, nós devemos dar a Deus parte daquilo que
que dele nós recebemos. Isso, apenas lembrando os irmãos que a contribuição não é tributo, tá certo? Não é tributo. É uma expressão de gratidão, né? É uma expressão de gratidão. E lembrando também que isso é bíblico e deve ser oferecido independente da sua condição financeira, tanto por ricos como por pobres. Se você é adorador, você é grato, não é? A Deus. Então, deve participar com as contribuições. A pregação, não é, irmãos? Digamos que a pregação seja a parte central do culto cristão. Sem a pregação, o culto fica sem brilho, sem objetivo, não é? Porque é através da pregação, da propagação da palavra de Deus que a fé é gerada, tanto no coração daqueles que já servem a Deus, como no coração daqueles que não servem ainda, não é? Para que eles sejam impulsionados a se converterem ao nosso Salvador, não é? A Deus. Então, é a vontade de Deus que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como vão chegar ao pleno conhecimento da verdade se no culto não tiver exposição da verdade, não é? Não tiver a pregação. E aí, nós temos também os dons espirituais. E, nesse sentido, não temos como pensar num culto pentecostal sem a manifestação dos dons, né, irmãos? Ou seja, nós não podemos nos contentar, porque não existe culto pentecostal sem a manifestação dos dons, não é? Ele é caracterizado não apenas pela verdadeira adoração do Criador, mas também pelas manifestações espirituais e sobrenaturais do Espírito Santo entre os adoradores. Além da adoração, né, dos salmos e do ensino, que é a doutrina, no culto pentecostal, a manifestação dos dons deve ser algo comum. O apóstolo Paulo faz menção a diversos dons, como, por exemplo, revelação, língua, né, interpretação, profecia e vários outros dons que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. E, para concluir, nós podemos dizer que o culto verdadeiramente pentecostal, ele é baseado no que Deus determinou por meio da sua palavra, né? Então, preste muita atenção a isso. Dessa maneira, irmãos, os cultos que não possuem princípios da palavra de Deus, eles não fazem parte do verdadeiro pentecostalismo, indiscutivelmente não fazem parte. Então, que Deus nos abençoe. Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui para um breve comentário também da lição de número 8. Uma boa aula a todos e que Deus continue abençoando e guardando você e a sua família.